batismo já não somos meras criaturas, mas pelo batismo tornamos-nos então filhos de Deus. Filhos. Toda a criação é belíssima, maravilhosa, é criada por Deus, mas só a nós, homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Senhor, nos foi dado esta graça de tornarmos então filhos de Deus. A altíssima dignidade a que fomos chamados através do batismo, fomos enxertados em Cristo. Quando o Senhor aparece então para Saulo, a caminho de Damasco, ele que perseguia os cristãos, e então ele pergunta: quem és tu? E o Senhor revela e diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo perseguia a igreja primitiva. Saulo perseguia os cristãos. E Jesus se identifica então com essa igreja primitiva. Eu sou Jesus a quem você persegue. É a mim que você está perseguindo. Ao perseguir a igreja, é a mim. Jesus é a cabeça dessa igreja. Essa igreja que não é um prédio, não é um edifício, mas é um corpo místico. E São Paulo vai desenvolver uma longa teologia sobre isso. É o corpo místico de Cristo. A igreja continua a missão de Cristo aqui na terra. É através dela, então, que nos são ministrados todo o necessário para a nossa salvação. A igreja é a continuação, então, dessa encarnação de Cristo. Por isso que Jesus é o único Senhor e Salvador. E é na igreja católica fundada por Cristo que encontramos então a salvação, os meios necessários para tocarmos então esta graça. E eu falava com você ainda há pouco, citando então este livro, Porque Sou Católico, do professor Felipe, eu trouxe aqui. E eu quero partilhar com você aquilo que ele diz ainda no início deste livro, quando ele vai responder por que eu sou católico. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Olha o que o professor Felipe Aquino vai dizer: eu sou católico porque estou convicto de que Jesus Cristo é Deus. E que a única igreja que ele fundou foi a que hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. As outras foram surgindo por heresias, por cismas e fundadas por homens. Eu vou repetir: sou católico. E você pode tomar nota disso aí. É importante que você saiba as razões da sua fé. É importante que você saiba, sim. Sou católico porque creio verdadeiramente nisso. Não sou católico por um sentimento que da hoje passa. Não sou católico por uma afinidade com o pároco e amanhã muda e eu deixo. Não, eu sou católico porque eu estou convicto de que Jesus Cristo é Deus. E que a única igreja que ele fundou foi a que hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Sou católico porque a Igreja Católica é uma instituição divina, que recebeu de Jesus, na pessoa de São Pedro e dos apóstolos, a missão de levar a salvação a todos os homens do mundo inteiro. Sou católico porque somente na Igreja Católica temos a plenitude dos meios da salvação que Jesus deixou. Sou católico porque na Igreja Católica temos Jesus vivo e presente na Eucaristia em todos os sacrários da terra. É a única religião onde Deus está vivo e presente de modo real e substancial, corpo, sangue, alma e divindade, por amor a nós. Sou católico porque a Igreja Católica tem o sacramento da confissão, que me dá a certeza de que todos os meus pecados são perdoados. Sou católico porque a igreja tem uma história belíssima de mais de 2000 anos, ininterrupta, com a série contínua de papas e concílios ecumênicos, mesmo com os muitos erros cometidos pelos seus filhos, leigos e clérigos. As luzes da história da igreja superabundam em muito as sombras. Sou católico porque os evangelhos da Igreja Católica são historicamente autênticos, aprovados pela mais severa crítica racionalista. Sou católico porque Jesus garantiu à sua igreja infalibilidade nos assuntos de fé e de moral. Isto é, naquilo que é essencial para levar os homens à salvação. Ela é, como disse São Paulo, a coluna e o sustentáculo da verdade neste mundo. Sou católico porque Jesus garantiu que a Igreja Católica jamais seria vencida pelas portas do inferno. A sua história de 2000 anos confirma isto.
Sou católico, porque foi a igreja quem embeçou e montou a Bíblia. Isto é, discerniu quais os livros que deveriam fazer parte dela. Sem a igreja católica não haveria Bíblia, como a temos hoje. A Bíblia vem da igreja católica e não o contrário. Por isso ela é a única intérprete oficial da palavra de Deus. Sou católico, porque a igreja tem os sacramentos através dos quais Jesus se dá e deixa encontrar, que nos transmitem a graça de Deus desde o nascimento até a morte. Na liturgia, a igreja celebra os sacramentos. Sou católico, porque a igreja responde com clareza e profundidade às questões da vida. Quem sou eu? O que é este mundo? O que estou fazendo aqui? Por que existe sofrimento e morte? Para onde iremos após esta vida? Sou católico, porque Jesus deu a sua mãe, a Virgem Maria, para ser também a minha mãe. E porque a igreja também escolheu o seu pai adotivo, São José, para ser nosso pai no céu e protetor neste mundo. Tudo isso e muito mais me dão a certeza da veracidade da fé católica. Olha quantas razões. A sublimidade da sua doutrina, os santos, a quantidade de pessoas com vida santa viveram a virtude de maneira heróica. Os milagres, a providência divina, mesmo tentando destruí-la por dentro, ela permanece. Os sacramentos, a liturgia, os ensinamentos, a história da igreja, os santos padres, tudo isso nos fazem católico. Cremos verdadeiramente nessa verdade revelada. Nós temos uma casa, nós temos uma fé, ela é sólida e essa fé resiste às intempéries ao longo deste tempo. É verdade que a barca vai para um lado, é jogada de um lado para o outro, mas ela não naufraga, ela não afunda, porque o Senhor está presente nela. Nós vivemos tantos períodos difíceis, como por exemplo esse período da pandemia, onde Deus levantou o exército de São Miguel. E quantos testemunhos belíssimos de um povo com fé. Nós olhávamos para aquele tempo não com o desespero que o mundo olhava, mas nós olhávamos para aquele tempo, sim, de profundo sofrimento, olhávamos com fé. Isso tudo vai passar. Olhávamos para aquele tempo com fé. E como era belo ver sacerdotes entrando nos hospitais, enquanto o mundo se fechava com medo, a quantos homens que de maneira heróica entravam naqueles hospitais para administrar os sacramentos àqueles moribundos, levando o conforto dos sacramentos. No nosso instituto, pessoas que ao redor passando fome, e tínhamos sim a permissão então de alimentar essas pessoas que estavam famintas. Sim, mesmo diante de um risco, de um contágio, mas a caridade é a plenitude da lei. E então distribuíamos os alimentos, as cestas, as quentinhas para essas pessoas que recebíamos, porque estavam famintas.